Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Este canal de bênção para a sua vida. Por favor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos, com os parentes. Faça parte desta família. Estamos na série Fraquezas Humanas e hoje iremos falar do livro de 2 Samuel. Por favor, acompanhe comigo a leitura, para que possamos saber qual é a boa vontade de Deus para nossas vidas. Diz assim, 2 Samuel capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas. Havia 2 dias que ele estava em Siclac. Quando no 3º dia veio um homem do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de terra. Chegando a Davi, ele se prostrou em terra e lhe fez reverência. Davi lhe perguntou: de onde vens? Ele respondeu: escapei do acampamento de Israel. Davi lhe perguntou ainda: o que aconteceu? Conta-me. E ele lhe respondeu: a tropa fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram. Saul e seu filho Jonatã também foram mortos. Davi perguntou ao rapaz que lhe trazia a notícia: como sabe que Saul e seu filho Jonatã morreram? Então o rapaz que lhe dava a notícia disse: eu estava por acaso no Monte Giboa e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros e os cavaleiros tentavam alcançá-lo. Nisto ele olhou para trás, viu-me e me chamou. E eu disse: aqui estou. Então ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou amalequita. Então ele me disse: vem cá, mata-me. Estou cheio de cãibras, mas continuo vivo. Então fui até ele e o matei, porque sabia que ele não sobreviveria. Depois de ter caído, tomei-lhe a coroa da cabeça e o bracelete e os trouxe aqui a meu senhor. Então Davi pegou suas próprias vestes e os rasgou. E todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles plantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatã, e pelo povo do Senhor e pela nação de Israel, porque havia morrido na batalha. Então Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro amalequita. Davi lhe perguntou ainda: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um rapaz, disse-lhe: vem cá e ataca-o. E o rapaz o feriu e ele o morreu. Davi tinha dito isso ao rapaz: caia o teu sangue sobre a tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti, quando disseste: eu matei o ungido do Senhor. Aqui nós encontramos 3 fraquezas, queridos irmãos. Você percebeu que aqui encontramos essas fraquezas das criaturas humanas, principalmente desse rapaz, desse homem? Ele já estava no arraial do inimigo. Em vez de ir para a sua casa, para o seu povo, ele preferiu vir para a casa do seu inimigo. Depois, mais outra fraqueza desse homem. Matou o rei, pegou a sua coroa, seu bracelete e levou até o seu inimigo. Outra fraqueza, ele é aquela que existe desde a criação do homem, a tal da língua, esse membro. Porque no versículo 16 ele diz: a tua boca testificou contra ti. Hoje não pode. Quem pode resistir hoje, desde a criação do homem? Quem pode resistir a esse membro por nome língua? Porque através dela amaldiçoamos os homens e abençoamos os homens.
No capítulo 4, versículo 7 ao 12, também tem outra história semelhante a essa. Fala que os homens mataram um homem dormindo. Mataram o homem, arrancaram sua cabeça pensando que estava fazendo bem. Isso está escrito no capítulo 4, versículo 7. No capítulo 6, tem outra história também que é cabulosa, na fraqueza humana. Diz que Davi lutou e conseguiu recuperar a arca, o caixote, né, com as coisas dentro dos utensílios, a lei e os utensílios da tribo de Levi. E ele pegou e levou para Jerusalém. No meio do caminho, um homem tocou na caixa que tinha os utensílios santificados e ele morreu. Todo o povo ficou feliz, ficou com temor, porque o temor é o princípio do saber. Todo o povo teve o temor e começaram a cantar e a dançar, pois viram que Deus estava presente, que não os abandonou e ficaram felizes em saber disso. Será que tem alguém? Porque Davi dançou feliz, o povo ficou feliz, não por causa da morte do homem que tocou na arca, no caixote com os utensílios, não por causa da morte do homem, mas porque havia uma presença de Deus. Havia presença de Deus ali. O homem tocou, infelizmente, mas não ficaram felizes pela morte do homem, mas ficaram felizes porque sabia que Deus não tinha abandonado. E será que existe no mundo alguém que fica triste, angustiada, com raiva em saber que Deus está presente? No versículo, capítulo 6, no versículo, vamos lá, capítulo 6, versículo 20, diz assim, irmão, a respeito dessa história. Então Davi voltou para abençoar a sua casa depois de dançar, depois de ficar feliz em saber que Deus não tinha abandonado ele. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: que maravilhas fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas dos seus servos com um indivíduo qualquer. Veja que Mical era para ter ficado feliz, porque sabia que Deus não tinha abandonado o povo, a nação. Mas aqui ela começa já a fazer críticas, começa a fazer coisas assustadoras. E é assim que funciona, queridos. No capítulo 11 desse livro maravilhoso, do versículo 1, tem algo maravilhoso também que acontece. Isso acontece no mundo todo. Vamos lá. Na época da primavera, outra história, no capítulo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis saíram à guerra, Davi enviou Joabe, e com eles os seus servos e todo Israel. E ele destruíram os amonitas e sitiaram Robar. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. No terraço ele viu uma mulher que tomara banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Betseba, filha de Eliar, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi a ter com ele. E ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para a sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: trazei-me Urias, o heteu, e Joabe o enviou a Davi. Urias veio a Davi e este perguntou como estava Joabe e o exército e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim Urias saiu do palácio real. Foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu na porta do palácio real,
com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com minha mulher por tua vida e por tuas honras? Não farei isso. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou a comer e a beber com ele, e embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos de seu senhor, mas não foi para sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou por intermédio de Urias. Na carta ele escreveu: posiciona Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Enquanto sitiava a cidade, Joabe posicionou Urias no lugar onde sabia que havia guerreiros valentes. Quando os homens da cidade saíram a lutar contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Veja que no capítulo 1, no capítulo 4, no capítulo 6, principalmente no capítulo 6, Davi foi para a guerra e trouxe os utensílios sagrados de Deus que tinha sido roubados. E Deus mostrou que ele estava presente ali quando o homem tocou na arca. E aqui o rei Davi, um homem que sabia que Deus tinha chegado para eles, como diz: chegai-vos para mim, eu chegarei para vós outros. E mesmo Davi sabendo disso, na sua fraqueza, queridos, ele fez um ato desse. Isso acontece no mundo todo, no trabalho, nas religiões, no lazer. Onde quer que você esteja, lá está o seu inimigo. Pois os inimigos dos homens estão ao seu lado. Jesus disse: a partir de hoje os inimigos dos homens estão próximos, talvez até mesmo de suas casas. Queridos, Davi procedeu loucamente. Isso é uma fraqueza, irmão, do ser humano. Isso é uma fraqueza que, se o próprio Davi, com todo o seu poder, fez isso, porque nós somos fracos, queridos. Nós somos fracos. E ai daquele que se diz: eu sou forte, porque só é forte aqueles que está 100% no Senhor. No capítulo seguinte, nós possamos ver porque o rei cometeu essa barbaridade, esse pecado, essa falha, essa fraqueza. O rei, que também era profeta, cometeu esse ato de fraqueza. E no capítulo 12, diz assim: pois tu o fizeste em segredo. Esse ato que ele fez em segredo, matou Urias, pegou a mulher, fez coisas, foi fraco. Pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo o Israel à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas presta atenção para você ver. Mas, visto que com este ato, desse motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerás. Então Natã foi para casa,
depois que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. E Davi buscou a Deus em favor da criança, observou rigorosos jejuns e, recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para fazer-lhes levantar-se do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. 7 dias depois a criança morreu, mas os servos de Davi temia que lhe contar que a criança havia morrido, pois dizia, enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvido. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou a seus servos, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou em seguida. Foi ao palácio, pediu comida e depois de servido, comeu. Então os seus servos lhe disseram, que foi que fizeste? Jejuaste e choraste enquanto a criança estava viva? Mas depois que a criança morreu, te levantaste e vieste a comer? Ele respondeu, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva. Todavia agora que está morta, por que ainda jejuarei eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Aqui, irmãos, aqui demonstra que ponto que nós chegamos em nossa fraqueza. Aqui tem uma fraqueza cabulosa. Porque a primeira criatura humana faz coisas às escuras, pensando que está fazendo, pensando que não é errado. Se o mal ele vem, é porque a fraqueza humana existe. A fraqueza é dessa geração, principalmente a geração de hoje, que faz coisas para os mortos. A própria Bíblia diz que uma vez que morreu, ao homem cabe morrer uma só única vez. E a geração de hoje faz coisas para os mortos. A própria Bíblia condena. A própria Bíblia diz que morreu, acabou. Davi disse, enquanto tinha vida, eu jejuei por ela, eu orei por ela. Agora morreu. Não posso fazer mais nada. Nós temos que usar isso de exemplo. A fraqueza deste homem fez ele sofrer muito. Sim, a fraqueza deste homem. Do versículo 13. Do capítulo 13 ao versículo 24, só fala de dores. Sim, irmão, do capítulo 13, olha, tem o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. São vários capítulos que daqui para frente só fala das desgraças, das dores e sofrimento deste homem chamado Davi. Porque a espada não saiu de sua casa. Por quê? Por que a espada não saiu da casa dele? Por causa desse erro, por causa dessa fraqueza. Ele guerreou contra os filhos quis matar. Ocorreram centenas de situações tenebrosas nas fraquezas. Dor e sofrimento, pois a espada estava na sua família. Queridos amados irmãos, veja o que este homem falou. Veja o que esse homem falou no capítulo 24. Do capítulo 13 até o capítulo 24, só foi dores na vida desse homem, por causa dessa fraqueza.
por causa desta fraqueza. Temos que botar Deus, colocar Deus, viver Deus, porque de outra maneira cairemos, porque nós somos fracos. Olha o que ele diz no capítulo 24, no versículo 10. Diz assim, queridos: mas, depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse: o Senhor, pequei gravemente no que fiz, mas agora te peço que perdoe o pecado do teu servo. Ó Senhor, porque fui muito responsável no que fiz. Ele disse: pequei muito. Pequei muito. Pequei muito. Muito, muito, muito do que eu fiz. No versículo 11, diz que Deus perdoou este homem. Mas se você observar, ele diz no versículo 10, eu pequei gravemente, fiz coisas sem pensar, fiz coisas sem pensar. E às vezes, irmãos, a fraqueza dos seres humanos está no analisar as consequências do dia, porque amanhã cabe o mal do dia de hoje. Se você ler o capítulo 13 ao capítulo 24, você vai ver que a vida desse homem foi uma vida de dores e sofrimentos por causa de sua fraqueza. Todos nós somos fracos. Não há um sequer no universo, não há um sequer neste planeta Terra que possa erguer a mão para o céu e dizer: eu sou forte. O apóstolo disse, quão miserável homem que sou. Aquilo que quero fazer, não faço. Aquilo que eu faço é o que eu não quero fazer. Mas esse mesmo homem disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Veja, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, é Deus que nos fortalece, não é nós que nos fortalecemos a nós mesmos, porque em nós habita a fraqueza. Queridos, obrigado a todos por participar dessa série. Chegamos ao final. A partir de agora temos já no canal a série do Livro dos Reis. Muito obrigado a todos. Por favor, siga o primeiro capítulo até o último aqui, para que você possa compreender a vontade agradável de Deus. E lembre-se, não existe um sequer que seja forte, mas aquele que tem Deus, esse sim é forte. Um abraço, um beijo do seu missionário M.M. Barbosa. Obrigado aos irmãos da Semeando Unção, a nossa irmã Carla, por essa série. Que Deus abençoe a todos.